Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje é um dia muito especial para a gente. É o lançamento do nosso mutirão de Natal. E mais especial porque a gente está fazendo junto com o aniversário da Escola Sabatina. Para mim é especial porque algumas pessoas já sabem, eu não queria ser adventista. É lógico que eu não era que nem o marido do Provar e Ver, mas eu tinha algumas resistências. E duas coisas assim me chamaram muita atenção na igreja. Uma é que antes de eu vir à igreja, eu conhecia o trabalho, eu via pela televisão o trabalho da ASA e da ADRA e eu achava fantástico. E a outra é no dia que eu vim aqui na igreja, eu era um pouco resistente, eu vi os irmãos, os senhores aqui nas escolas sabatinas, na classe, e eu achei aquilo lindo. E então para mim é muito especial hoje estar aqui falando um pouquinho de mutirão, estar aqui representando a ASA, porque era meu sonho. Antes de querer entrar na igreja, eu queria fazer parte da ASA e ver essas famílias, porque a ASA não é uma pessoa, é a família inteira envolvida. Para mim não tem preço, e poder estar junto com a Escola Sabatina, que é a nossa mão ajudadora em todos os projetos, não só no mutirão de Natal, porque vocês viram aqui que os professores já encheram a nossa caixa, e muito obrigado, que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Deus, mas é a nossa mão direita também na geladeira, que é um outro projeto, que não é da ASA, que não é da igreja, mas que nós cremos que é um projeto do Senhor, e eles estão à frente aí, e a gente tem absoluta certeza que se não fosse pelos professores, juntamente com a sua classe, juntamente com toda a igreja, nenhum projeto desse poderia seguir adiante. Então, meu muito obrigado à igreja, a todos aqueles irmãos que às vezes nem estão em nenhuma das classes, mas mesmo assim nos honra a Deus toda semana com uma ajuda na geladeira, honra com 1 quilo de alimento. Meu muito obrigado. Então vamos lá. O mutirão de Natal continua com o mesmo tema do ano passado, que é Podemos Fazer Mais. A gente vai assistir um vídeo rapidinho e já já a gente volta a falar. Se juntam para protegê-lo da chuva enquanto esperam por socorro. O homem cego recebe ajuda para atravessar a calçada que foi interditada e está cercada de cavaletes. Uma cena que se repete pela cidade. Sempre há alguém disposto a ensinar o caminho certo para quem não pode ver. O homem embriagado apagou na escadaria de uma igreja. Veja que esta mulher tenta acordá-lo. Insiste, mas não consegue. Ela estava preocupada com a carteira dele e dá um jeito de escondê-la debaixo do dorminhoco. A solidariedade une até os adversários. Note que o ciclista, torcedor do esporte, cai. E quem aparece para levantá-lo é um torcedor do Santa Cruz. Se um carro enguiça, as pessoas logo aparecem para empurrá-lo. Se o cadeirante não consegue subir o meio-fio, não demora e surge alguém para dar uma força. O operário ajuda o senhor de idade a sair do carro. A ciclista não percebe o desnível do asfalto e cai. O rapaz tira a bicicleta da rua e tenta ajudar a mulher que sai mancando. Outras pessoas aparecem, solidárias. Vários grupos de voluntários circulam bem tarde da noite pelas ruas, levando pão e café para matar a fome de muitos desamparados. 535 câmeras da Secretaria de Defesa Social espalhadas por toda a cidade registraram estes gestos de gentileza, solidariedade e honestidade. A missão delas era captar furtos, roubos e acidentes para facilitar a atuação da polícia. Mas as boas ações praticadas por gente anônima, de forma espontânea, sem receber nada em troca, foram se multiplicando de uma forma surpreendente. Trouxe aquela sensação de que assim, o bem não está morto não, ajudar as pessoas não é um sentimento do passado. Meu irmão, eu não sei o que você sente quando vê um vídeo como esse,
porque todos os dias a gente abre o jornal e vê falando de desgraça. Todos os dias a gente vê a miséria da nossa sociedade, né? Mas quando a gente vê um vídeo desse, dá uma alegria, porque a gente vê que ainda tem pessoas que ainda têm guardado os ensinamentos de Jesus, que é de amor, que é de compromisso com o outro. E assim, eu não tenho dúvida que aqui nessa igreja, que nós aqui, a cada dia, estamos aprendendo a exercitar cada vez mais o cuidado com o outro. Quando a gente vê esse monte de criança aqui entrando com 1 quilo de alimento, que é uma atitude tão pequena, os professores, todo mundo arrecadando, alguém trazendo um pão para botar na geladeira, a gente vê que ainda há, que a gente ainda vê os ensinamentos de Jesus, né? E é exatamente isso que o Mutirão de Natal vem falando esse ano, dos pequenos começos e grande diferença, que podemos fazer mais. Às vezes, porque o Silvio falou sobre Mutirão de Natal e a gente fica pensando, por que só no Natal? Se há fome, se há tristeza o ano inteiro. Se a gente podia ajudar o ano inteiro, não é? Por que só no Natal? No Natal é só a junção, é aquele movimento que a igreja, que os irmãos se reúnem e dizem, agora a gente vai para a rua. Mas isso tem que acontecer o ano todo, meus irmãos. O tempo todo, sabe? Porque assim, e às vezes a gente está em casa e a gente pensa o seguinte, bem, eu não posso fazer muita coisa. Às vezes na minha casa pode ser que esteja faltando, pode ser que eu esteja numa situação de ser ajudado. E às vezes, pensando assim, a gente acaba sem fazer nada, não é? Há 2 sábados atrás, o irmão José Rodrigues falou o seguinte, eu estou aqui, mas eu não tenho preparação nenhuma para pregar. E nesse dia eu já sabia que eu ia trazer a mensagem hoje. E eu aí no banco fiquei pensando, meu Deus do céu, se esse homem que já prega tanto tempo não tem preparação, o que eu vou fazer aí? O que eu vou falar para essa igreja? E de fato, irmãos, eu não tenho nada aqui para falar para vocês, mas o Deus a quem eu e você serve, esse sim pode fazer grandes coisas. Esse sim tem o poder de transformar pequenas coisas em grandes coisas. E é essa a mensagem do Mutirão de Natal. Sabe, às vezes a gente pensa que não pode fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. Mas o Deus a qual nós servimos pode pegar a nossa pequena oferta, o nosso pequeno gesto e transformar em grande coisa. E é isso que assim eu queria que a gente hoje botasse no nosso coração. Que o nosso Deus, esse sim, pode todas as coisas. E para isso, bora meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu te convido para abrir a tua Bíblia em Zacarias 4:10. Mas antes disso, irmão, como eu falei, eu não sou nenhuma pregadora. Eu tenho certeza que pelo menos 70% da igreja teria mais condição de estar aqui. Mas como serva o Senhor enviou, eis-me aqui, não é verdade? Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida, para que Ele possa preparar os nossos corações para ouvir a sua palavra. Bondoso e amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua palavra que está aberta. Deus, que teu Espírito Santo possa preparar os nossos corações, a fim de que ela seja lançada como em terra fértil no nosso coração e possa promover mudanças na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então lá diz o seguinte, pois quem diz... Me perdoa, só um minuto. Está aqui para a gente acompanhar. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Amém? Enfim, aqui, essa palavra de Zacarias teve 8 visões. E no quarto, no quarto capítulo que a gente está lendo aqui, ele fala de uma mensagem de encorajamento para Zorobabel.
Eles tinham vindo cativos de Babilônia, estavam lá cativos, e agora eles tinham a missão de voltar e reconstruir Jerusalém. E nesse tempo que eles voltaram, voltaram cativos de lá, será que eles voltaram fracos, abatidos, preocupados? Será que eles dispunham de recursos para reconstruir, para reedificar um templo? Não, né? Não tinha. Como muitas vezes nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, a gente pensa que a gente também não tem condição de seguir adiante com uma missão que Deus nos deu. E essa mensagem que o profeta Zacarias tem, essa visão, é exatamente para encorajá-lo. É exatamente uma mensagem de Deus para que ele tivesse certeza que a obra era do Senhor. E sobre a perspectiva humana, sobre as circunstâncias da ocasião, a construção do templo era impossível, porque além de abatidos, já que eles tinham vindo de um tempo de cativo, eles não dispunham de recursos, além de muita oposição. Quantas vezes, irmãos, a gente aqui na igreja também se encontra nessa situação, né? Com tantos projetos, com tantas ideias, mas a gente também está abatido, a gente também, né, fica pensando, mas será, meu Deus? Será? E que essa mensagem de Zacarias também sirva para a nossa vida, também sirva para a nossa igreja, também sirva para que a gente não olhe as circunstâncias em que a gente se encontra, mas para que a gente saiba que se a obra é do Senhor, Ele mandará recursos para prover. Não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um pouquinho mais acima ainda, em 4:6, o que o Senhor queria dizer? O Senhor queria dizer que aquilo ali, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades, a obra era dele. A obra era dele, então ele, o próprio Deus, traria recursos para que o templo fosse edificado. E essa é uma palavra que eu gostaria que a gente ficasse no nosso coração, que não é por força, que independente das circunstâncias em que a gente viva na nossa casa, quer seja por um problema financeiro, quer seja por um problema de doença, enfim, quer seja por um problema qualquer, que a gente lembre que não é por força, mas que é pelo poder de Deus, que é Ele que age nas nossas vidas, que o nosso Deus é um Deus que do pouco ou do nada, Ele pode fazer grandes coisas, que o nosso Deus pode transformar os nossos pequenos atos, as nossas pequenas atitudes, as nossas pequenas doações em grandes coisas. Não despreze o dia dos pequenos começos. E essa mensagem é para nós, para gente que se sente às vezes pequenininho, para gente às vezes que está em casa e de repente sobrou um pão, mas a gente se constrange em trazer um pão para a geladeira. É para gente que gostaria de trazer uma cesta básica, mas o que a gente tem em casa é 1 quilo de arroz e às vezes a gente fica constrangido e não traz. Toda grande caminhada, meus irmãos, começa com pequenos passos. E na verdade o nosso papel é dar o só o passo, porque a obra é do Senhor e o nosso Deus é poderoso para pegar pequenos passos e transformar em uma grande história. O Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Não se concedem talentos que não sejam necessários, ainda que o talento seja pequeno. Deus para ele tem emprego, e se o empregarmos com fidelidade, executará exatamente a obra para que o Senhor destinou. Amém, né, meus irmãos? Amém para gente que se sente pequeno, amém para gente que tem, não é nem que se sinta, é para gente que tem a noção da nossa pequenez, a noção do que a gente pode fazer pouco, mas Deus, Ele não deposita talentos desnecessários. E às vezes a gente pensa que a gente nem sabe os nossos talentos, não é verdade? Nem sabe, quantas vezes a gente não se pergunta, mas Deus, eu queria fazer alguma coisa, mas como eu posso contribuir? Todos nós, meus irmãos, somos convidados
a juntarmos os nossos talentos, é aquilo que a Rebeca falou, a fazermos um pouquinho, e Deus, Ele fará o resto. Não é nossa responsabilidade ficarmos preocupados com o que Deus produzirá de nossos atos de amor para com os outros. É nossa responsabilidade apenas agir, não conhecendo o fruto. Meus irmãos, às vezes a gente fica se perguntando, mas quem são essas famílias que são atendidas? Está sendo lá para fora? E a família da igreja? Será que não tem gente passando necessidade? Será que está sendo atendida? Irmãos, não que a gente não possa saber, que a gente não deva saber como é que o trabalho na nossa igreja está sendo executado, mas não cabe a mim e a você, meu irmão, estar preocupado com isso. A nossa preocupação é em fazer, é não deixar de estar vindo aqui fazer, porque a obra é do Senhor. E quem vai alcançar, hoje nós não sabemos, mas um dia nós vamos saber. Sabe, o nosso pequeno gesto, um dia a gente vai saber. Falando em pequeno gesto, eu queria agradecer. A classe do irmão Zé Maria tem alguns irmãos que todos os meses colaboram com R$10. Todos os meses. E assim, pelo menos para mim, nunca ninguém da classe veio me perguntar, irmão, o que vocês estão fazendo? Irmã, onde é que está, quem é que está alcançando? Eles doam, sabe? E essa fidelidade é inspiradora para a gente, é inspiradora para a nossa família, é inspiradora para o nosso departamento, de ver que todos os meses você vai lá, é óbvio que não é por nós, mas é por fidelidade a Deus. Quantos irmãos aqui da igreja, que eu não vou citar nome para não correr o risco de esquecer algum, todo sábado trazem alguma coisa. Todo sábado. E eu sei que não são famílias ricas. Eu sei que lá na casa não tá sobrando, não está esbanjando. Mas é pelo compromisso e pelo amor à obra do Senhor. E isso para a gente também é muito inspirador. Para minha família é muito inspirador. Saber que aqui, nessa igreja, há um povo que ama o Senhor, não só de palavras, mas de atitude. Que diz assim, eu vou lá e o que eu tiver eu levo. Isso pra gente é muito inspirador e nós louvamos a Deus por cada um de vocês, irmãos, que todos os dias, que todos os sábados, que toda semana tem honrado a Deus com a fidelidade. E a Bíblia, ela está repleta de histórias, de pequenas atitudes, pequenos atos que Deus transformou em grandes coisas. Aquela cestinha com aqueles peixes e aqueles pães. Será que aquele menino poderia imaginar o que Deus poderia fazer com aquilo? Dele alimentar toda aquela multidão? Esse é o nosso Deus, irmão. É o Deus que de poucas coisas faz coisas extraordinárias. O garotinho que trouxera o seu lanche jamais imaginou que isso poderia beneficiar tanta gente. O que parecia pouco se tornou muito nas mãos de Deus. Essa é uma mensagem que nós da ASA, a gente sempre fala, que a gente não espera que a gente traga um bolo, que a gente traga um paneiro de fruta. Não é essa a função da geladeira, não é essa. O que a gente sempre diz e o que a gente acredita é que eu e você, todos os dias, a gente pode trazer um pouquinho. Todos os dias, que é daí, desse pequeno gesto, que Deus transformará em grande coisa. É do pequeno gesto de você trazer uma fruta da sua casa, de você trazer alguma coisa da sua geladeira, que Deus pode, a partir desse projeto, impactar a nossa vizinhança. Que Deus pode, a partir desse projeto, mudar a história da nossa igreja. E para a gente concluir, Marshall disse que os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que apenas se planejam. E é exatamente isso, meus irmãos. Sabe, eu sei que a maioria de nós tem sonho grande para a nossa igreja. Que a maioria de nós sonha que a nossa igreja seja
possa impactar muitas famílias, que o nosso mutirão tenha toneladas de alimento, eu sei disso. Mas dentre esses sonhos imensos que eu sei que todos nós temos e as pequenas coisas que nós podemos fazer, o perigo está a gente não fazer nenhuma nem outra. Né? O perigo é da gente se acomodar e achar que a nossa oferta é tão pequena que não fará falta ou que não pode fazer a diferença. Então que no nosso coração fique essa mensagem, que o pouco que nós fazemos faz a diferença. Que grandes coisas começam a partir de pequenas atitudes, de pequenos gestos. Isso serve, meus irmãos, não só para o mutirão, mas para a nossa vida. Né? Às vezes tem pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente pode fazer diante de Deus, diante das circunstâncias, e às vezes a gente não faz. E Deus talvez esteja esperando que eu e você tome pequenas decisões, tome pequenas atitudes para que Ele possa impactar e mudar a nossa vida. Eu creio de todo o meu coração que essa igreja é uma igreja doadora. Eu creio de todo o meu coração que Deus já tem trabalhado nos nossos corações, né? E agora eu queria, para a gente finalizar, chamar toda a minha equipe. Eu quero chamar a equipe da ASA. Eu queria chamar os professores da Escola Sabatina para estarem aqui. A gente vai assistir um último vídeo e depois a gente volta. E você, meu irmão, que sente no seu coração que assim como nós acredita que com pequenos gestos, que com pequenas atitudes, Deus pode mudar a história talvez da nossa vizinhança ou de quem quer que seja alcançado com as nossas cestas, com o nosso trabalho, eu pediria que você também, quando acabasse o vídeo, você pudesse vir aqui para a gente orar junto, para que Deus possa multiplicar e transformar as nossas pequenas atitudes em algo grande. A minha infância, ela um pouco sofrida. Com 8 anos de idade, 10 anos, minha mãe se separou do meu pai. Com 10 anos eu comecei já a usar droga, cigarro, cachaça. Eu não tinha mais família de pai e mãe, porque eu estava um para um lado, pai para outro, mãe para outro, irmãos para outro canto. Então eu estava, bem dizer, só. Eu tinha que me agrupar com pessoas estranhas. E as pessoas só usavam isso. Infelizmente a sorte foi essa, né? Aí eu comecei a ser um drogado, até ir muito longe. Eu dormia na rua, dormia pelo Amarelinho, pelo Educano, pelo centro da cidade, por todos os lugares. Eu sempre ouvia Deus falar comigo. Aí então, usando droga no Amarelinho, no Educano, por ali, aquele negócio, aquela torceira de bananeira, e dormindo ali, já os tempos, tudo. Aí foi que eu disse um dia: Senhor, eu não conheço a Tua palavra, né? Mas eu queria conhecer. Aí, então eu ouvi a voz de Deus, de novo. Disse: você começou a entender. Você não conhece a minha palavra, mas agora você vai conhecer. Atrás de você tem uma igreja. E o pastor vai começar a falar e explicar como se conhece a palavra de Deus. Vá. Aí eu me dobrei o meu joelho, orei o Pai Nosso e levantei e saí subindo o barranco. E saí, olhei e vi a igreja. Era adventista. Foi que quando eu disse: eu vou passar bem pertinho da igreja e eu vou dizer uma palavra, vamos ver como vão me tratar. Se eu quisesse ir para o culto, você deixa eu entrar? Aí eles disseram: pode entrar. Eu disse: mas agora? Até agora, pode vir. Eu digo: eu subi aí mesmo, do jeito que eu pode. Aí então eu senti ali uma coisa muito maravilhosa, eles me trataram muito bem. E eu peguei e já entrei na igreja. Eu fui tratado como um ser humano, como ali eu estava quase morto, para acabar, eu fui tratado como uma joia, como uma coisa de valor. Dali para ali o Senhor tirou o desejo meu de usar droga. Teve uma vez que um irmão chegou para mim e um dia ele me pegou de surpresa, que ele disse assim: irmão José, você é o brilho desta casa. Ele falou tão natural,
porque eu disse, oh meu Deus, como eles valorizam, né? Como eles veem o valor de Deus em qualquer pessoa, né? Aquilo me incentivou muito, né? Aí eu não chegava atrasado, eu não queria chegar atrasado, eu não queria faltar um culto, para não deixar eles sentir da minha falta, que agora eu vi que eu fazia parte daquelas pessoas, entende? Que se eles não me vissem, eles iam ficar olhando, será que ele já veio, será que ele já chegou? Então eu já era eles, né? Eles era eu e eu era eles. Eu disse, agora eu sou da família de Deus, agora eu ganhei uma família grande. Aí o pastor começou a pregar. Nessa pregação foi entrando que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E o pastor explicava que tem que ser batizado. Todo dia o pastor convidava as pessoas, aí foi aumentando, né? Aumentando, e todo dia eu ia. Ele convidava, né? E eu ia. Aí ia mais um, ia mais outro, até que foi aumentando. Aí até que foi o dia do batismo, né? Aí o dia do batismo foi uma coisa muito maravilhosa. O nosso sentimento ao ver o José entregando a sua vida a Jesus foi realmente uma vitória muito grande. No dia do batismo do José, eu fiquei muito emocionado. Esse foi o sentimento que eu tive. Mas eu vi uma pessoa alegre, sorridente. Naquela hora que eu fui batizado, eu me senti muito feliz. Palavras a gente não consegue dizer. É uma alegria muito grande que a gente sente, né? Eu já me sentia outra pessoa completamente. As pessoas foram vendo a minha transformação sem eu falar nada. Eu fiquei 45 anos usando droga, né? Foi uma vida muito triste. Quando eu me senti restaurado por Deus, eu senti uma vida... Hoje eu sou muito feliz, muito feliz. Hoje o José tem uma família que o abraçou, uma família que o acolheu e uma família que está cuidando dele. Eu me sinto um privilegiado por participar desse processo de discipulado do José, né? Eu vejo que a essência do Evangelho se cumpriu na vida dele, né? De transformação, de resgatar a imagem de Jesus agora no ser humano. E Deus cumpriu esse papel muito bem na vida do seu José, e o seu José cada dia tem permitido isso. E para nós que trabalhamos com o seu José aqui é um privilégio. Eu me sinto uma pessoa muito feliz, porque a cada dia eu aprendo mais com ele e vejo que no processo de discipulado a gente de fato precisa estar ao lado, amar a pessoa intensamente, estar com ela, chorar junto com ela, e isso faz toda a diferença, porque com o seu José a gente vive isso na prática. O amor dos irmãos, eles abaixo de Deus foi tudo. Porque se os irmãos tivessem dito, por exemplo, né, você vive assim porque você quer, eu já tinha ido embora, mas eles nunca diziam isso. Eles diziam, você é maravilhoso, Deus te ama, nós te amamos, e me abraçavam e tudo, e era aquela coisa maravilhosa. Então, Deus usou esses irmãos para me resgatar, sendo a mão de Deus. Amém? E quando a gente fala, podemos fazer mais, é mais do que o alimento, é mais do que o material. É mais do que a gente possa, com as nossas posses, abençoar outra pessoa. Podemos fazer mais, a gente está falando de amor, a gente está falando de respeito pelo outro, a gente está falando de dar um pouquinho do nosso tempo pelo outro, de cuidado, de pessoas cuidando de pessoas, né? A gente está falando da mensagem que, glória a Deus, nós já temos, que é de salvação e vida eterna. Então a gente olha para o mutirão de Natal, a gente enxerga a cesta, mas que hoje fique no nosso coração que a cesta é o de menos. Não é o que não seja importante, porque é, mas que é a menor daquilo que a gente pode doar nesse Natal. Que o nosso melhor seja de amor, seja de compromisso com o outro e seja de responsabilidade, de falarmos desse Deus que tem tudo preparado para mim e para você, meu irmão, um dia estarmos eternamente com Ele. Amém? E agora a gente vai ouvir uma mensagem musical. Eu queria chamar a toda a equipe da ASA, eu queria chamar os professores que pudessem estar aqui com a gente. Eu queria que, se dentro da igreja, a nossa equipe é uma equipe grande, bonita, mas ainda tem espaço para mais famílias, ainda tem espaço para mais gente que tenha disponibilidade e que queira estar nesse departamento com a gente. Eu queria que você se levantasse e viesse aqui também conosco. Amém, glória a Deus. Eu sei que ainda tem pessoas
está aqui na frente com a gente. Meu querido que está nos visitando, eu queria te dizer que não importa as circunstâncias do que a gente está vivendo lá fora, esse nosso Deus é poderoso para mudar pequenas atitudes em grandes comícios. Que hoje seja um dia de diferença na sua vida, que Jesus possa pegar essa sua pequena atitude de estar aqui, reconhecendo que Ele pode mudar e que Ele possa escrever uma nova história na sua vida. E você, para a gente, é querido e especial. Jesus te ama e nós amamos também, nos sentimos felizes e honrados com a sua presença aqui. Meus amados, que no nosso coração, como mensagem do mutirão de Natal, a gente possa lembrar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém. Para pegar nossas pequenas atitudes e criar histórias maravilhosas. Para pegar as nossas pequenas doações e transformar em mudança de vida. Então, todos juntos, bora dar as mãozinhas assim, e vamos orar, e vamos agradecer, porque quanta honra podermos estar aqui falando desse Deus. Podermos estar aqui sendo instrumentos do poder desse Deus que pode todas as coisas. E lembra daquela câmera lá, que captava tanta coisa boa, tanta coisa legal? E se de repente nós instalássemos uma câmera aqui na nossa igreja, sem que a gente soubesse, ou próximo da nossa casa, nos nossos vizinhos, no nosso prédio, o que será que essa câmera captaria da minha e da sua atitude, meu irmão? O que será que essas câmeras captariam daquilo que a gente tem feito pelo outro? Que essa seja uma reflexão que a gente possa se fazer, que a gente possa se perguntar todos os dias o que a gente tem feito, né? O que a gente tem feito pelo outro? O que a gente tem feito? Será que a gente tem acreditado que as nossas pequenas atitudes podem, nas mãos do nosso Deus, se transformar em grande transformação de vida? Vamos orar? Bondoso e amado Deus, graça te damos, Senhor, pelo teu amor infinito, pela tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus de poder, é um Deus que do nada ou do pouco pode transformar pequenos começos em grande história. Pai querido, Deus amado, hoje nós estamos aqui começando o Mutirão de Natal, que é um projeto não da igreja, mas que nós cremos que vem direto do teu trono. Amém. É um projeto do teu coração. Que o Senhor possa usar a cada um de nós, que somos tão pequenininhos, mas que possa usar como um instrumento do teu poder, como um instrumento, Deus, da tua obra. Nós te agradecemos. Permanece conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amados, antes da gente ir, não esqueça que hoje a gente tem um JA. É quando a gente vai entender como é que vai funcionar direitinho. O mutirão de Natal não é para fora, não é só para arrecadar. O mutirão de Natal é para nossa igreja, é para a gente participar, é para a gente poder estar junto. Então nós esperamos todo mundo. Amém?